Olá, aqui é o professor Fábio Guimarães. Estamos iniciando um curso de Direito Urbanístico Aplicado e o nosso tema de hoje é a regularização fundiária urbana, um tema que tem crescido em importância no direito brasileiro, justamente pelas inovações do processo de urbanificação que se propõe fazer no Brasil. Vejamos como. Nós temos no Brasil um fenômeno histórico já bastante analisado que se refere justamente à rápida urbanização do espaço brasileiro. Nós temos uma migração feita do espaço rural para o espaço urbano, também orientada por razões econômicas, que fez as cidades crescerem de uma forma rápida e desordenada, gerando ocupações irregulares, clandestinas, a reclamar de qualquer maneira a intervenção do Estado no sentido de haver a urbanização adequada desse espaço irregular. Nós temos visto uma legislação que vem de antes da Constituição de 88. Nós tivemos o Decreto-Lei 58 de 1937, a Lei 6766 de 79, que foram instrumentos importantes para tratar da organização do espaço urbano, mas não ofereceram soluções para o grande e rápido e desordenado adensamento populacional nas cidades. Com a Constituição de 88, nós percebemos uma mudança de foco. Vamos ver? A Constituição de 88, ela já começa por organizar a política urbana, atribuindo uma repartição de competências bastante organizada. Nós temos lá a previsão feita no artigo 24, inciso 1, de edição de normas gerais por parte da União e legislação complementar por parte de estados e Distrito Federal. É a chamada competência concorrente. Então, o direito urbanístico terá essa primeira legislação federal e estadual, né, no plano regional, e de forma complementar, adequadamente ao interesse local, a competência dos municípios para também legislarem sobre direito urbanístico. Então, nós temos uma distribuição da competência legislativa entre União, Estado, Distrito Federal e municípios para legislar sobre direito urbanístico, visando a melhor adequação do tema à realidade tratada. E esta realidade, que será objeto de intervenção do Estado, ela está estabelecida como uma política econômica, lá no artigo 182 também da Constituição. Este artigo, que está inserido no capítulo da ordem econômica, ele coloca diretrizes constitucionais que orientam uma nova maneira de ver a política urbana. Nós temos aqui a perspectiva de que a legislação que virá complementar a norma constitucional partirá do planejamento, será iniciada pelo planejamento do espaço urbano, o planejamento que se coloca em termos federais, estaduais e municipais, mas consagrando o plano diretor como um grande instrumento de intervenção. Este plano diretor, por sua vez, é o elemento que vai orientar, é um elemento jurídico, é um instrumento jurídico que vai orientar a organização da propriedade urbana, no sentido de que seu uso atenda à função social. E uma vez que a propriedade urbana consiga alcançar a sua função social, a diretriz constitucional também atrela, relaciona essa função social da propriedade urbana à própria função social da cidade, aquelas funções inerentes ao desenvolvimento do espaço urbano quanto à moradia, transporte ou mobilidade, trabalho e lazer.
né? Então, são diretrizes constitucionais que orientam toda a legislação urbanística e a política urbana. Na legislação federal, nós temos, enquanto norma geral da União, né, ditada no exercício de sua competência concorrente, o Estatuto das Cidades, consubstanciado na Lei 10.257, de 2011, como uma lei que organizará os objetivos e os instrumentos da política urbana. Objetivos esses reunidos lá no artigo 2º da lei, que visam, de uma forma geral, o desenvolvimento das cidades. E instrumentos, por sua vez, previstos no artigo 4º, que estabelecem meios de ação para que essa política urbana alcance os seus objetivos. Objetivos esses que são articulados em torno do planejamento, ou seja, não haverá intervenção urbana que não tenha uma previsibilidade, uma perspectiva de longo prazo. O planejamento está muito relacionado a esse estabelecimento de objetivos, de metas para o futuro, eu diria até para novas gerações, né, futuras gerações, e meios que possam levar ao alcance destes objetivos. Temos também aqui como objetivo a necessidade de a sustentabilidade ser um pilar para este planejamento. Sustentabilidade que se verifica do ponto de vista social, econômico, para além do ambiental, né? Nós temos então um tripé de sustentabilidade para que a política urbana seja pensada, seja organizada, seja executada. Também é importante que, dentre os objetivos dessa política urbana, haja a garantia de participação popular. A gestão democrática do espaço urbano passa pela participação do povo na elaboração dos instrumentos jurídicos e políticos, dos planos que serão apresentados para o desenvolvimento das cidades, mas também pela organização de instrumentos deliberativos que permitam essa participação dos cidadãos na gestão do espaço urbano. A cooperação, por sua vez, e até em complemento à ideia de gestão democrática, revela justamente essa necessidade de a política urbana entrelaçar os interesses federativos, ou seja, de união, de estados, Distrito Federal e municípios, com os interesses da iniciativa privada, com os interesses da sociedade civil organizada, para que essa política permita o alcance dos objetivos estabelecidos no Estatuto das Cidades. Tá? Nós temos, além dos objetivos, no Estatuto das Cidades, nós temos também os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades para que haja a organização da política pública articuladamente nos diversos planos da legislação sugerida, né, pela nossa Constituição. Nós temos planos urbanísticos, nós temos institutos tributários e financeiros, nós temos institutos políticos e jurídicos, nós temos os estudos prévios para o impacto ambiental e para a vizinhança, né, pelo impacto das relações de vizinhança, e dentre esses instrumentos todos, em destaque para nós, dentre os institutos jurídicos e políticos, a regularização fundiária. A regularização fundiária, que veio amadurecendo ao longo do tempo, nós temos todo um histórico recente para se pensar a regularização fundiária. Nós temos essa regularização proposta, entre outras leis, pela Lei 11.481, né, de 2007. Nós temos também a Lei 11.977 de 2009, que tratam justamente dessa preocupação de organizar o espaço urbano, integrando os núcleos de ocupação irregular ao planejamento das ações urbanas
e também a titulação das pessoas que habitam, que moram nessas ocupações, né, nesses espaços urbanos irregulares. Aqui nós temos a previsão feita pela Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, a atual, a lei vigente, que trata da regularização fundiária, a previsão de instrumentos específicos para que essa regularização aconteça. Nós temos uma previsão de uma REURB-S, que é uma regularização fundiária do espaço urbano social, e uma regularização fundiária urbana de interesse específico. Então, nós temos todo um manancial de ferramentas, de institutos que autorizam o município, especialmente aqui o município, como grande protagonista da política urbana, a fazer as intervenções necessárias para buscar essa melhor política urbana. Aqui nós temos a perspectiva criada pelo artigo 9, de desenvolvimento dessa REURB, tanto a REURB-S como a REURB-E, como um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que se articularão e se desenvolverão para alcançar dois objetivos. Tá? Fique bem claro aqui que são dois objetivos principais da política urbana, da regularização fundiária que se desenvolve no âmago de uma política urbana. Primeiro objetivo, ordenamento territorial urbano, ou seja, criar um ambiente urbano onde sejam incorporados aqueles núcleos informais. Então é importante que haja a plena integração dessas áreas informais com o espaço urbano que é visto, né, que é ordenado, que é trabalhado como legítimo. Então, todo o espaço urbano ele é legítimo. O núcleo urbano informal ele deve ser integrado a esse planejamento, a essa política urbana, a essa vivência urbana. E o segundo grande objetivo é justamente a titulação dominial dos ocupantes dos núcleos urbanos informais. Então, são dois objetivos que se entrelaçam para que haja essa integração do espaço urbano e para que haja uma legitimação do direito de moradia dos ocupantes de núcleos urbanos informais por sobre sua casa, né? Sobre a sua moradia. Tá? Então, nós temos essa perspectiva aberta para a Lei 13.465 e os instrumentos, né, os institutos jurídicos que verbalizam, né, que tornam essa regularização fundiária urbana possível, são dentre tantos instrumentos. Nós vamos falar de todos, mas vamos começar aqui por apresentar a legitimação fundiária e a legitimação de posse. A legitimação fundiária prevista no artigo 23 da Lei 13.465 é um instrumento de aquisição originária do direito de propriedade conferido pelo poder público no âmbito de uma REURB ou em área pública ou em área privada para haver a integração desse núcleo urbano informal que exista antes de 22 de dezembro de 2016 ao espaço urbano, né, reconhecido e trabalhado aí pelos municípios. Então, a legitimação fundiária é um grande instrumento, talvez seja um dos principais instrumentos da regularização fundiária, justamente por promover os dois objetivos. O objetivo de integração do espaço urbano e o objetivo de titulação dos moradores dos núcleos urbanos informais, tanto para áreas públicas como para áreas privadas. Nós veremos como isso é possível em próximos encontros. E a legitimação de posse, enquanto seja um gradiente da própria legitimação do espaço urbano, ela visa justamente o reconhecimento desta posse, um reconhecimento feito por ato do poder público para legitimar a posse de imóvel que seja objeto da REURB, né?
visando justamente conferir, né, a natureza de posse para essas ocupações que sejam feitas, sobretudo nesses núcleos urbanos informais. Uma legitimação de posse que, por sua vez, não se aplica aos imóveis públicos, apenas aos imóveis particulares, conforme dispõe o artigo 25 da Lei 13.465. Tá? Nós temos, então, aqui uma apresentação dos tópicos gerais do instrumento da regularização fundiária enquanto mecanismo da política urbana. No próximo encontro, nós faremos um detalhamento desses elementos, desses institutos da regularização fundiária, especialmente quanto ao processo administrativo e ao registro imobiliário. Fiquem bem, até a próxima!